gostaria, já que estamos falando de recursos, de buscar explicações por que a Prefeitura de Mossoró fez um aditivo na reforma do Memorial da Resistência de quase R$500 milhão, R$500 milhão em uma obra, e esta obra já tinha sido inaugurada. Como se explica? A reforma do Memorial da Resistência foi feito um contrato em 2021 no valor de quase R$1 milhão, valor de R$977.827,58. No dia 24 de junho de 2021 foi assinado este contrato. Um ano depois, no dia 1º de junho de 2022, foi assinado um aditivo neste contrato, que é quase R$500 milhão. O valor exato, R$433.724,01. 44,36% de aumento. Agora, nós precisamos de esclarecimentos por que foi feito este aditivo, quanto da obra foi feito até dezembro, quanto da obra foi feito depois de dezembro de 2021 até agora. O Memorial da Resistência foi inaugurado antes desse aditivo aqui, antes do dia 1º de junho. Então, como se explica? O que não estava previsto nessa obra e que necessitou desse acréscimo? Isso a gente precisa ter conhecimento, porque é R$500 milhão praticamente a mais no valor de uma obra, sem a gente ter explicação sobre o que foi que aconteceu. Você deu a parte ao vereador Pablo Aires. Obrigado pela parte, vereadora Marleide. Inclusive, às vezes eu vejo a gente brigando aqui, nós temos muitos assuntos importantes a debater, esse é um desses. Hoje, a população no Rio Grande do Norte, em extrema pobreza, cresceu 7,9%, né? Se a gente quiser falar de assuntos estaduais, o maior crescimento no país, considerando aí que nós temos aproximadamente 3,5 milhões de pessoas no Rio Grande do Norte, pelo menos 500 mil ainda estão na extrema pobreza. E esse é um assunto que nós precisamos debater. Em Mossoró, nós temos um contrato, um aditivo de contrato, no mínimo suspeito. No mínimo suspeito. A administração pública, ela não é feita como é feito o orçamento de casa do jeito que a gente quer, não. E a gente não pode executar uma obra e fazer o aditivo depois. Isso é o mínimo que aconteceu na reforma do memorial. Um aditivo de R$433 mil foi feito no contrato do Memorial da Resistência de Mossoró, depois que a obra estava concluída. Então, das duas uma. Ou a obra foi inaugurada sem estar pronta, que o prefeito disse que não faz, né? Ou existe irregularidade nesse contrato. E quem pode nos responder isso, vereadora Marleide, é a Secretaria de Obras. Inclusive, eu deixo aqui a indicação para o vereador Isaac, que é presidente da Comissão de Obras Públicas. Vamos convocar o secretário municipal. Precisa explicar. Sabe por que precisa explicar, vereadora? Porque de mais de 60 requerimentos de nossa autoria aprovados nesse plenário, 90% não foram respondidos. Então, nem adianta mais mandar requerimento. Temos que convocar o secretário, precisamos entender o que está acontecendo nesse contrato, precisamos ver a composição dessa empresa que está recebendo esse aditivo e entender quais são as ligações e entender o porquê que esse contrato foi colocado mais de quase R$500 milhão para uma obra que já estava concluída. Como eu disse, isso é no mínimo suspeito. A Câmara Municipal precisa investigar esse contrato e os outros órgãos de controle, como o Ministério Público. Muito obrigado. Pois é, obrigada, vereador. Este é um tema importante que deve se debruçar esta casa.
em vez de ficar olhando que não é recurso público, se debruçar sobre os recursos públicos, que é o nosso papel enquanto vereadores e vereadoras. Vereadora Carmen Júlia. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, a todos que acompanham aqui na Câmara, pelas galerias, a imprensa, a todos os telespectadores que nos assistem pela TV Câmara e pelo canal do YouTube. Parabenizo a vereadora Marleide pelo esse pronunciamento e vamos abrir os olhos e fiscalizar, exercer nosso papel aqui nesta casa. Nós somos pagos pelo povo para isso. E muito relevante esse levantamento que Marleide está aqui mostrando, como uma obra é entregue e após a obra já pronta e entregue é feito um aditivo de quase 50%, como foi mostrado aqui, quase R$500 mil, sem uma justificativa. Como o colega vereador Pablo Aires bem falou aqui, podemos fazer requerimento, fazer dos questionamentos, mas o ideal seria convidar o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima, para vir até a Câmara aqui e explicar o porquê do aditivo, porque com certeza, se uma obra foi aditivada, deve ter uma explicação. Então, acredito que o secretário pode comparecer aqui para prestar esses esclarecimentos e dizer o porquê de um aditivo de quase 50% numa obra que já foi entregue. E como já foi dito aqui, o próprio prefeito falou que não entrega a obra pela metade sem ser concluída. Então, o Memorial da Resistência já tinha sido entregue, dia 1º de junho, houve esse aditivo no valor de quase R$500 mil, e estamos aqui para exercer nosso papel e fiscalizar os recursos públicos. Muito obrigada pela parte, vereadora Marleide. Obrigada, vereador Lucas. Muito obrigado, nobre colega vereadora Marleide, pela concessão do aparte. E eu quero, antes de participar do tema, teve uma fala de um colega que disse que a gestão atual ela não tinha projeto ou não deveria continuar projetos de gestões anteriores. Eu acho que a coisa pública ela não se faz dessa maneira, porque você começar totalmente uma gestão do zero é uma prática que já está ultrapassada, né? Então, eu não concordo com esse tipo de pensamento. E falando, perdão, do memorial, da obra do memorial, o aditivo que foi feito, eu fui buscar essa informação e aconselho também os senhores fazer a mesma coisa. Nós estamos aqui para fiscalizar o dinheiro público, os serviços públicos, e temos a autoridade de ir nas secretarias e onde for buscar explicações. Eu fiz isso, certo, vereadora? E explicar o que foi feito. O projeto anterior do Memorial da Resistência, ele era inconsistente, precisava de melhorias na acessibilidade do memorial. O memorial hoje é totalmente acessível, então foi feito esse aditivo para que contemplasse essa acessibilidade, que é uma marca da gestão, certo? E também melhorias no quantitativo e qualidade do piso do memorial e também na iluminação. Então, deixar aqui essa explicação. E foi falado aqui também da deputada federal Natália Bonavides, deputada Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos, que vi num blog noticiando que ela estava instalando um gabinete esse ano em Mossoró. Então, que o povo de Mossoró possa ficar atento e acordar. Obrigada, vereador Genilson. Obrigado, vereadora Marleide. Eu acho que a fala de Lucas contempla. Eu discordo que uma gestão ela possa se limitasse em projetos só atualizados, até mesmo. Eu já citei em outras oportunidades que o Estado do Ceará, eles se unem para desenvolver melhorias para a coletividade
E, lógico, consequentemente a isso, a gestão ela dá continuidade a obras e projetos realmente que vêm de gestões anteriores. Que até mesmo quando desce do palanque, eu acho que todos têm que dar as mãos para o bem comum de todos. E em relação, eu acho que Lucas falou muito bem, esse aditivo ele foi do mês de abril. Eu tenho até a data. Esse aditivo foi 14 de abril. O fato de publicar ele posteriormente, isso não está obscuro, isso está dentro da legalidade, isso da lei da transparência. O fato de publicar posteriormente, isso não é um problema, pode buscar a justiça, onde for. Só estou deixando claro, ratificando o que Lucas já falou, esse aditivo foi exatamente porque no projeto inicial ainda da gestão passada não contemplava a parte interna como também a questão de acessibilidade. Então, vinha faltando várias estruturas na parte do prédio. Então, diante desse contexto, foi necessário fazer um aditivo, que esse aditivo, ele não está sendo feito agora, não. Vocês estão querendo passar para a população que a obra está concluída e agora está fazendo. Não, esse aditivo, ele foi firmado dia 14 do mês de abril desse ano. A obra agora concluída, foi publicado. Isso aí não está nada obscuro, e isso a própria lei permite. Só esse esclarecimento, vereadora. Vereador Isaac da Casca. Obrigado, nobre vereadora, pelo aparte. Desde já eu quero desejar um bom dia a todos os vereadores, vereadoras, quem nos acompanha através das redes sociais, os assessores, funcionários desta casa, quem nos acompanha pela galeria. É muito sério, Marleide, este relato, este aditivo muito estranho, um aditivo feito após a entrega da obra. E como eu, secretário presidente da comissão de obras desta casa, nós iremos sim, a próxima semana, iremos reunir a comissão e, na sequência, chamar sim o secretário de infraestrutura para vir prestar esclarecimentos aqui. Como o nobre vereador que nos antecedeu falou que a outra gestão tinha gastado mais de 50 milhões, nós estamos aqui para saber também para onde foi gasto, como foi gasto, o da outra gestão e o dessa gestão também. E aí nós chamamos o secretário para prestar esses esclarecimentos aqui nesta casa. O secretário de infraestrutura, pode ser também o secretário de administração, que é quem faz os editais, os processos de licitação. E, como presidente da comissão, próxima semana nós iremos convocar a comissão para estarmos se reunindo e, na sequência, iremos sim estar tomando a decisão que for para ser feita. Tá bom? E desde já eu quero agradecer pelo aparte e nós iremos sim estar cobrando e fiscalizando o dinheiro público, porque nós não podemos deixar o dinheiro público ser jogado pelo ralo. E desde já, novo vereador, eu agradeço pelo aparte. Obrigada, vereador Paulo Igor. Depois, vereador Tony. Obrigado pela parte, vereadora Marleide. Concordo com o pronunciamento do vereador Isaac. Devemos chamar os secretários para dar essa justificativa, sabendo que foi publicado no JON esse aditivo no dia 7 de junho, dia da obra ser inaugurada. E o limite, vereadora Marleide, é de 50%.
Aí diz que foi abaixo do limite, já encostando no limite, 44,36%. Isso a população moçoroense precisa saber. Ontem, na oportunidade que estava na tribuna, falei de uma UBS que estava totalmente pronta lá na comunidade do Pau Branco. E o vereador Marcruti, ele confirmou que o material já estava dentro da casa que foi alugada, porém não tinha firmado o contrato. Ora essa, eu pego uma casa, pinto, coloco equipamentos e depois que eu vou fazer um contrato, isso está errado. Será que na escola aqui da Avenida Leste-Oeste foi do mesmo jeito? Porque foi um ano pagando aluguel no valor de R$25 mil. E depois de um ano, depois que começaram a fazer um movimento aqui, cobrando do prefeito que as aulas voltassem daquela unidade, aí que retornou. Então, esse aditivo aqui está parecendo com a escola e com a UBS lá do Pau Branco. Devemos investigar. Estou aqui como papel de vereador para investigar. E eu vou investigar. Muito obrigado pela parte. Vereador Tony. Eu agradeço a parte, vereadora. O assunto que a senhora traz hoje, essa casa, inclusive, noticiado já em alguns blogs e na imprensa da cidade, é muito grave, vereadora. Porque a gente está falando aqui de dinheiro público. É um contrato, é um aditivo que foi posto, que foi publicizado no Diário Oficial após a entrega de uma obra, né? Então, no mínimo, tem indícios aí de irregularidades. No mínimo, é suspeito. E o papel do vereador nessa casa não é apenas bater palma ou balançar a cabeça para o gestor de plantão. Seja lá qual for o gestor. Seja da gestão passada, seja 10 anos atrás, seja o da agora, seja lá o que for. O papel do vereador, um deles, a competência dele aqui nessa casa, é fiscalizar o dinheiro público. É fiscalizar para onde estão indo os recursos que o nosso povo paga através dos seus impostos. É saber onde é que está indo esses recursos. Paralelo a isso, a gente vê a falta de estrutura em UBSs, nas nossas UPAs, nas nossas escolas, em todo o serviço público. Então, o nosso papel, ele vai ser feito aqui nessa casa e está começando agora, vereadora. A gente tem feito já essa fiscalização, mas vamos intensificar, porque realmente há, no mínimo, suspeitas de irregularidades, indícios, supostos indícios de irregularidades, e a gente não pode aqui passar a mão ou fingir que não está acontecendo. Por isso, me somo à luta, iremos analisar não só esse contrato, mas vamos analisar todos os contratos, centavo por centavo. Muito obrigado. Vereador Lamarque, não? Vereador Francisco Carlos. Prezada vereadora, são vários assuntos falados nesse breve à parte. O primeiro deles é dizer que, como membro da Comissão de Uso e Ocupação do Solo, Obras, Uso e Ocupação do Solo, presidida pelo vereador Isaac da Casca, que apoio a sua iniciativa de fazer a convocação do secretário municipal para explicar, apresentar e explicar a aplicação de recursos pelo financiamento de infraestrutura e saneamento Finisa. Foi dito aqui no plenário, pelo vereador Raério, que não se sabe para onde foi ou em que foram aplicados cerca de 50 milhões de reais em obras do Finisa pela gestão passada. Então, o vereador governista tem dúvida a respeito desse dinheiro. Inclusive, ensinou aqui que esse dinheiro pode ter desaparecido.
Então eu tenho interesse como vereador de saber onde foi aplicado esses 50 milhões pela gestão passada da então prefeita Rosalba Ciarline. E juntamente com isso, tenho um interesse, e devo ter, porque esta é a minha obrigação, de apoiar a iniciativa do vereador Isaac da Casca. Vejo que é apoiado por Vossa Excelência, que trouxe o assunto aqui para a tribuna, por vários outros vereadores, da comissão, convocar aqui o secretário de obras para que ele explique o motivo pelo qual um aditivo foi firmado no momento em que a obra estava sendo entregue. O aditivo é feito posteriormente, né? Ou melhor, o aditivo é feito para que posteriormente a obra seja executada. Se a obra estava sendo entregue, então, de duas uma, ou a obra foi entregue de forma equivocada, não estava pronta, ou então o aditivo foi executado, enfim, eu não sei. Eu não quero levantar questões aqui. O importante é que o secretário venha aqui, certamente ele tem as explicações necessárias para que a gente possa se convencer e apresentar para toda a população de Mossoró. Obrigada. O fato é que há nebulosidade nesta questão e nós precisamos de explicações, mas não explicações apenas verbais, que algum vereador conversou com alguém do executivo, mas explicações oficiais, como deve ser feita no parlamento, como é nossa obrigação.